a gente vai fazer mais uma aula aí do nosso Instituto Cultural. E hoje eu trouxe um assunto para falar um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. E eu queria comentar sobre esse livro aqui, queria saber se tem alguém aqui que já leu. Chama 1984, do George Orwell. Não. Quem já leu? Leu? Você é adepto da leitura ou não? Sim, Sim? mas George Orwell não, ainda não. Então, assim, ó, primeiramente explicar rapidamente, né, quem é o George Orwell e explicar aqui também o título desse livro, 1984, né? Então, o George Orwell ele nasceu em 1903, quando ele morreu em 1950. Então, esse livro, 1984, foi como se ele estivesse fazendo uma previsão do futuro. Então, ele estava escrevendo, ele escreveu em 1948, até um trocadilho aqui com a data, que ele escreveu em 48 e o livro chama 84. E aí, ele escreve aqui prevendo como seria, então, dali a 16 anos, né? Ele escreve ali. Não, gente, 4 não. 36, 48, gente. 40, 36 anos. Então ele faz uma previsão de como seria dali a 36 anos, né? Ele nasceu na Índia, com 4 anos ele foi para a Inglaterra e ele passou a sua vida toda na Inglaterra. Esse livro ele é ficcional, tem muitos livros, né? George Orwell escreveu muitos livros. E esse aqui é um dos mais famosos dele, né? É esse 1984 e Revolução dos Bichos. Esse que foi o último livro que ele escreveu em vida. O último livro é esse aqui. Bom, então, dada essa apresentação, né, de que esse livro trata, assim, então, de uma previsão do futuro, seria, né, que ele escreveu. Então, eu vou começar a contar um pouquinho da história dele, né? Então, isso aí. Bom, esse aqui é o nome dos 3, assim, grandes personagens, né? Primeiro personagem aí, Winston Smith. Esse é o personagem principal, todo o livro inteiro se passa falando sobre a vida desse cara aqui, né? E quem que era esse Winston? Ele era um cara normal. Ele era viúvo, não teve filhos, morava num apartamento, ele era um trabalhador comum e ele era funcionário público. Ele era desses que trabalhavam aí pro governo, né? Funcionário público. Bom, ele é o personagem principal, mas aí nós temos em segundo lugar o grande destaque, que é o Grande Irmão. Muito bem. O Grande Irmão. Quem é o Grande Irmão? Então, o Grande Irmão, ele seria um poder totalitário. Seria um poder totalitário. Alguém desconhecido, assim, que não aparecia publicamente para as pessoas, ele não ia a público dar discurso, mas as pessoas conheciam o retrato dele, porque em absolutamente todos os locais públicos tinha a foto desse cara, desse Grande Irmão. Era um cara bigodudo e tal, mas ele nunca tinha aparecido publicamente, nunca apareceu publicamente, no livro todo ele não aparece, né? Até uma das dúvidas, né, assim, pelo qual gira em torno do livro, assim, é se esse cara realmente existia, porque tinha foto dele em todos os lugares, mas ninguém nunca viu o cara, ninguém nunca escutou a voz desse cara, ele nunca fez um pronunciamento público, assim, né? Mas a questão é que ele era meio que um ditador, ele era totalitário e ele comandava ali, né, toda a região. E ele comandava, assim, de uma forma muito absurda, né? Nas casas era obrigatório ter um negócio chamado teletela. Era tipo uma televisão, assim, vamos dizer, e que tinha uma filmadora, e que essa televisão filmava a vida das pessoas. E aí absolutamente tudo que você fazia estava sendo filmado por esse Grande Irmão. Inclusive foi por causa desse livro e dessa história que surgiu a ideia do, né, se a gente for ver Grande Irmão, em inglês seria o Big Brother. Exatamente aí a origem, né, daquela série que fala, né, aquele programa de televisão, reality show do Big Brother, exatamente, significa isso, o Grande Irmão, né, que é alguém que está olhando, observando absolutamente tudo que acontece dentro da casa. Então, o governo era um governo que não tinha leis, não existia leis. Embora não existisse lei, era uma coisa muito absurda, assim, que as pessoas eram punidas, embora não houvesse uma lei. Então, as pessoas elas tinham que ter o total cuidado com o que ia falar, porque
sendo filmado e tudo sendo gravado, as vozes, né, filmava a pessoa e gravava a voz dela, né? E eles estavam sendo o tempo todo observados por esse grande irmão, né? E o Wilson era contra isso. Desde o início ele tinha uma certa ressalva com relação a isso, mas ele sabia que ele não podia comentar isso com as pessoas, porque se ele comentasse, o grande irmão, onde quer que ele estivesse, estaria ouvindo, né? E as pessoas eram punidas de uma forma muito estranha, as pessoas simplesmente sumiam. Eles passavam por um negócio chamado evaporação, assim, tipo, sumia, ninguém sabe, né? Na verdade, eles meio que aqueciam a pessoa, transformavam em gás, a pessoa ia para a estratosfera, assim. Ela sumia de fato. Ela não era um corpo enterrado, um velório, não, sumia mesmo, ela virava gás. E as pessoas sumiam, assim, né? Quando, de repente, alguém se levantava contra o grande irmão, de repente sumia. Então, esse era o grande irmão. E aí, em todos os locais públicos, todos, tinha um cartaz escrito: o grande irmão está observando você. O grande irmão está observando você. Então, as pessoas viviam com isso, né? Com esse medo constante de que eu não posso fazer nada porque ele está vendo, embora não tenha lei. Não tem nem lei nenhuma que me impede de fazer alguma coisa, mas, de repente, as pessoas evaporam, então é melhor ficar quieto, né? E aí tem o terceiro grande personagem aí, que é esse Emanuel Goldstein. Esse Emanuel, ele é uma pessoa que é absolutamente contra isso tudo. E ele conseguiu, de alguma forma, ir para um outro lugar, né? E que ele conseguia, de lá onde ele estava, ele escrevia livros, né? Falando mal do grande irmão. E ele conseguia, meio que clandestinamente, tráfico de livro ali, às vezes conseguia chegar a esses livros nesse local onde o grande irmão era o totalitário, assim. Então, esse cara, né, é o cara que está fora da bolha, né? Ele conseguiu sair fora, ele saiu do país ali, daquela região que está sendo governada por esse grande irmão, ele está fora e então ele não está sujeito à evaporação do grande irmão e nem à teletela, então ele consegue, né, ter isso. E esse Emanuel Goldstein, ele é o grande inimigo do livro, né? Justamente por ele ser, o livro fala que ele é o guardião solitário da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. Só essa frase daria uma aula de 3 horas e meia, assim, né? Porque é incrível isso, né? O guardião solitário da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. E nós estamos vivendo um mundo de mentiras hoje, né? Isso não é difícil da gente perceber. Nós estamos vivendo um mundo de ilusões. E nós devemos ser esses guardiões, mesmo que solitários, né? Que guardem a verdade e a sanidade, né? E não ir na onda, né? Esse é o grande chave de leitura desse Emanuel aí, né? Que ele conseguiu sair da bolha, ele conseguiu não se influenciar, ele conseguiu ficar de fora. Bom, e aí ele escreveu o livro temido chamado O Livro. E aí, esse grande irmão alimentava ódio a esse Emanuel. Então tinha um negócio lá nessa cidade, nesse país, chamado Semana do Ódio. E nessa Semana do Ódio era uma semana inteira para falar mal desse Emanuel e de quanto ele era perverso e de quanto ele merecia morrer e de não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, justamente para as pessoas terem aversão a ele, né? Então as pessoas não gostavam desse cara. As pessoas falam, esse cara aí tá fora da bolha, esse cara aí tá contra esse sistema que é absurdo e tal, né? Então esses são os 3 assim, personagens principais. Não são os únicos, mas são os principais. Bom, aí depois vem um pouco da estrutura do governo, né? Esse governo, né, desse grande irmão, ele tinha apenas 4 ministérios, né? No nosso país nós temos um monte de ministério: Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério do Raio e do Parto. Nesse livro aqui existia apenas esses 4 ministérios: o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Fartura. E aí o legal é a descrição que o George Orwell faz de cada um dos 4. O Ministério da Verdade é responsável pela mentira. O Ministério da Paz é responsável pela guerra. O Ministério do Amor é responsável pela tortura. E o Ministério da Fartura é responsável por promover a fome. É algo bem irônico, essa é a característica de George Orwell mesmo, ele é muito irônico. E aí ele vai explicar ministério por ministério, né? E aí o que acontece com o Ministério da Verdade? Ele era, né, no livro, responsável por mentiras. E como que isso funcionava? Então acontecia o seguinte, isso aconteceu várias vezes ao longo do livro, assim.
Então o grande irmão, ele fazia uma previsão. Aí ele falava assim, ele falava no rádio, de vez em quando aparecia uma voz dele assim. E aí ele fazia uma previsão. Não sei o que, de acordo com tudo que está acontecendo, a Oceania nos atacará na semana que vem. Ele fazia esse pronunciamento. E o que acontecia? Chegava semana que vem, a Oceania não atacava. E aí ele entrava em contato com o Ministério da Verdade. E o Ministério da Verdade tinha que fazer com que o que ele falou fosse verdade. Então eles pegavam, o que era o papel deles? Eles destruíam jornais, livros, panfletos, filmes, trilha sonora, fotografia, tudo que de alguma forma dizia respeito ao fato de que a Oceania atacaria. Porque aí eles destruíam tudo, e aí... Não, mas ele nunca falou isso. Não, mas ele falou, não, onde que ele falou? E não tinha, porque não tinha registro, eles apagavam todos os registros históricos do que ele tinha dito. Pra quem tem a nome dele preferido. E aí não tinha como provar que ele falou que a Oceania ia atacar. E ele fica assim o livro todo nesse jogo, né? Sempre esse Ministério da Verdade era isso, era fazer com que a fala dele fosse verdade, por isso chama Ministério da Verdade. Só que para que isso acontecesse era necessário criar uma mentira, né? Era necessário criar uma mentira, era necessário destruir o passado. E aí até no final tem uma fala muito importante, um dos momentos clínicos assim do filme, do livro, aliás, que tá tendo uma conversa com esse Wilson e aí ele fala, né? E aí o cara fala pra ele, mas você acredita que o passado existe? E aí ele fala, claro que existe. Aí ele fala, onde está o passado? Aí ele fala, bom, o passado está na minha memória, né? Mas até quando a sua memória vai conseguir conservar o passado? Porque não tem nada físico que prove o passado, né? E o passado habitava única e exclusivamente na memória dele. Então esse era o grande desafio. Você tinha que, né, lembrar as coisas para você não se perder na história, né? E aí até a frase do Encarde aqui é assim, era o lema desse partido, do Grande Irmão. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E de fato, quem controla o passado, controla o futuro. Porque a partir do momento que você cria uma série de mentiras sobre o que aconteceu no passado, você consegue mudar a cabeça da população para que elas acreditem em uma coisa diferente, né? Então, esse era o grande caso aí, né? Esse era o Ministério da Verdade. E aí eu acho interessante ler alguns trechos aqui que eu separei. Rapidão. 41. Ele fala assim, no trecho aqui, né? Se todos aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, daí a mentira passaria como história e viraria verdade. Quem controla o passado, dizia o slogan do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ainda assim, o passado, apesar de sua natureza mutável, nunca tinha sido alterado. O que quer que fosse verdade agora, foi sempre verdade desde sempre e assim sucessivamente. Era bem simples. Só era necessário uma interminável sequência de vitórias sobre sua própria memória, controle da realidade. Né? Então era isso, era vencer a memória. Esse era o objetivo, né, do partido, era vencer a memória do povo, porque não tinha nada escrito. Né? A única coisa era a memória. Então esse era o grande objetivo. Depois aqui, página 43, ele fala assim: não era verdade, por exemplo, como se bradava nos livros de história do partido, que se tinha inventado, que o partido tinha inventado os aviões. Ele lembrava-se dos aviões desde o começo da sua infância, antes do partido assumir o poder, porém não podia provar nada, nunca havia evidências. Então eles falavam o que eles queriam, né? Inclusive eles inventaram que foram eles que inventaram o avião. Depois aqui um outro trecho, página 84, sobre o Ministério da Verdade. Ele fala assim: tudo se desfez em névoa. Um dia que eles conseguem apagar lá todos os registros de um determinado fato. Tudo se desfez em névoa. O passado foi apagado. O apagamento esquecido e a mentira virou verdade. Esse era o grande papel aí do Ministério da Verdade. E o Wilson era funcionário do Ministério da Verdade. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele era contra. Né? Ele era contra aquilo. Porque ele sabia, era o trabalho dele. O trabalho dele era apagar o passado, ele sabia que aquilo estava errado, né? E por isso, então, ele era tão contra toda essa política. Depois tem o Ministério da Paz, responsável pela guerra. E qual que era o grande objetivo? Era sempre falar para a população que o país estava em guerra. Por quê? Porque isso faria a população ter medo. E
E quando a população tem medo, facilmente ela é controlável. Então esse era o grande papel, era o medo. Então o tempo todo o país estava em guerra. Eles não sabiam com quem, não sabiam o que estava acontecendo, né? Mas era televisionado isso, né? A guerra, hoje tivemos um bombardeio não sei do que. Mesmo que eles não escutassem esse bombardeio, mas a televisão ficava noticiando isso, né? Tá tendo um bombardeio, tá tendo não sei o que tem, e não sei o que, hoje o inimigo tentou invadir a nossa fronteira. E isso era televisionado o tempo todo, né? Nessa teletela. Então esse era o grande, né? O grande objetivo deles, né? Era ficar falando pro povo que estava tendo guerra, para o povo sentir medo, e aí quando a gente tem medo, a gente confia cegamente, né, em quem está nos protegendo, né? Ó, esse cara tá falando que vai nos proteger, vamos confiar nele. E aí tem o Ministério do Amor. O Ministério do Amor era responsável pela tortura. Então o que acontece? Eles tentavam de todo jeito, né, através do Ministério da Verdade, através da imposição do medo, eles tentavam de todo jeito converter o cara pro partido deles. E aí quando não dava certo, eles então partiam para a tortura, né? Levavam um cara para a sala de tortura e torturava ele até conseguir fazer ele mudar de ideia. E aí depois, por fim, tem o Ministério da Fartura. O Ministério da Fartura, ele promovia a fome, né? E era interessante que o partido, ele dava tipo uma cesta básica para o povo, só que eles diminuíam. É até muito engraçado uma cena aqui que, tipo assim, tinha chocolate. Eles recebiam uma cota diária de 30 gramas de chocolate. E aí eles anunciaram, né, no jornal, temos uma novidade, agora a cota de chocolate que vocês vão receber diariamente vai aumentar, agora vai ser 20 gramas, e aí todo mundo comemora. E o Wilson fala, cara, mas era 30 até ontem, né? Como assim? E aí ele comenta com um amigo dele, fala, cara, mas não era 30? Não, você deve estar equivocado. Porque você não viu, a televisão falou que vai aumentar pra 20 e tal. Não, cara, mas era 30, não, era 20 mesmo. Não, era menos, eles estão aumentando pra 20. Então, tipo assim, o povo se dobrava, né, muito fácil assim, e era isso, né, eles promoviam a fome, a escassez, justamente, porque eles queriam deixar o povo fragilizado, né, essa é esse é o elan do negócio, é deixar o povo fragilizado, deixar o povo com medo, deixar o povo com fome, deixar o povo enganado, porque quanto mais fragilizado, quanto mais imbecil, mais fácil é de dominar, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Foi exatamente o que fizeram aqui. E aí, tinha esse pessoal que era evaporado, né, quando eles eram contra, e eles se tornavam uma impessoa. Né? Tipo assim, eles apagavam essa pessoa da história. Então, por exemplo, assim, a Érica teve uma participação em tal guerra. Só que a Érica se revolta contra o partido e aí a gente evapora ela. E aí, tipo assim, de repente, desaparece a Érica dos livros da história, assim. Simplesmente desaparece. Não consta mais que a Érica tenha feito alguma coisa, nada, né? Nem se a pessoa fez alguma coisa boa e depois que ela se revoltou contra o partido, não. Apagava, e aí a palavra que eles usavam era impessoa. Ela se tornava uma impessoa, ou seja, ela deixava de ser pessoa, né? Ela não era mais uma pessoa, simplesmente assim, né? Eles apagavam todos os registros, né, dessa pessoa. E aí depois, uma das coisas também muito interessantes nesse livro é a questão da nova fala. Eles têm um idioma próprio que o partido adota, né? Existe um idioma próprio e eles vão aos pouquinhos mudando as palavras. E aí, muito interessante aqui, páginas 59 e 60, vou ler também, são coisas importantes. 59 e 60. Ele fala assim, um dos caras que trabalhava para mudar as palavras, ele fala assim, é uma coisa bela destruir palavras. Claro que o grande desperdício está nos verbos e nos adjetivos, mas há centenas de substantivos dos quais é possível se livrar também. Não são só os sinônimos, há também os antônimos. Afinal, que justificativa existe para uma palavra que é meramente o oposto de outra? Uma palavra que contém seu oposto em si mesmo. Pegue bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, para que serviria a palavra mal? Não bom servirá também. Melhor até, porque é exatamente o oposto, coisa que a outra não é.
De novo, se quiser uma versão mais forte de bom, qual o sentido de ter todo um segmento de palavras vagas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as outras? Mais que bom cobre o significado, ou muito mais que bom se quiser algo mais forte ainda. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala não haverá mais nada. E aí depois ele fala, né? O Wilson fala, né? Não percebe que o objetivo da nova fala é estreitar o alcance do pensamento? No fim, tornaremos crime de pensamento impossível, porque não haverá palavras com as quais expressar. Isso é muito importante, porque a gente não tem muita noção da importância da linguagem para o imaginário nosso, né? A gente não tem muita essa noção. É por isso que, qual que é a melhor forma de se desenvolver o imaginário de uma criança? Botando ela para ler. E botando ela para ler o quê? Botando ela para ler ficção, né? E não textos científicos. Porque nos textos científicos o número de palavras é muito próximo ali. É sempre as mesmas palavras são usadas. Pega um texto, sei lá, pega um texto sobre o vidro, sei lá. Se você pegar um texto explicando sobre o vidro, não vai ter muitas palavras novas ali, né? Então isso não é uma boa forma de se desenvolver o imaginário de uma criança. A melhor forma de desenvolver o imaginário de uma criança é dar ficção para ela, né? Isso aí para quem vai ter filho aí já fica com isso. Dá ficção para os filhos dele, né? Então dá historinhas, narrações, né? Então assim, contos que vão falar de dragões, que vão falar de fogo, que vão falar de monstros, que vai falar do raio que parta. Por quê? Porque essas coisas todas vão fazendo, obrigando a criança a imaginar. E o que é muito melhor do que você dar o filme pronto para a pessoa, né? Que graça que tem você dar o Senhor dos Anéis para a pessoa assistir e depois dar o livro para ela ler. Já está tudo pronto na cabeça. Então primeiro você dá o livro. Ela vai imaginar como é que é o Frodo. Ela vai imaginar como é que é o monstrinho lá. Ela que vai imaginar como é que é o carinho lá, como é que é o anel. E depois que ela lê, você pode dar até o filme para ela comparar, para ver se a imaginação bateu ou não. Mas primeiro é o livro. Por quê? Porque o livro, a literatura, a linguagem, ela aumenta o nosso pensar. E o contrário também é verdade. Quanto menos você lê, mais reduzido é o seu pensamento. Isso a gente pode observar no livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Quando a gente lê Vidas Secas, é a história de um povo nordestino muito pobre, que não tem absoluta escolaridade nenhuma, e o Fabiano, que é o pai da família, ele não conhece as palavras. O vocabulário dele é curtíssimo, né? E aí, como ele não conhece palavras, ele não sabe conversar. E aí ele sofre injustiças dos patrões dele, e ele não consegue expressar que ele está sofrendo injustiça, porque ele não conhece aquelas palavras, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. O sentimento está vindo, o sentimento sabe que ele está sendo passado para trás, mas ele não conhece as palavras suficientes para expressar isso. E é exatamente isso o objetivo da nova fala aqui em George Orwell. É diminuir cada vez mais o número de palavras, né? Trocar o mal por não bom. Isso, você pensa assim, cara, isso não influencia, né? Bom e mal, trocar por bom e não bom. Cara, você está reduzindo duas palavras, que era bom e mal, por uma só, porque no resumo é bom, não bom, mais que bom, muito mais do que bom. Você está reduzindo. E quanto mais você reduz, menos você consegue se expressar. E quanto menos você se expressa, menos capacidade você tem de revoltar contra o governo. Esse é o fato. Tanto é que o Fabiano, no livro Vidas Secas, ele não consegue se revoltar contra o patrão dele. Ele se revolta por dentro, mas ele não consegue expressar. E você vai ficando fechado. Você chega uma hora que você não consegue expressar o que você precisa de falar, né? Esse é o grande objetivo, né? Então, tudo aqui no livro ele é extremamente político, né? Ele é no sentido de que oprimir o máximo as pessoas, reduzir o máximo a capacidade de pensar, reduzir o máximo todas as fontes que elas têm de se consultar, criar medo, fome, miséria e reduz a linguagem. A pessoa, ela não tem noção nenhuma, ela não tem possibilidade nenhuma de se revoltar contra o governo. Ela ganha 20 gramas de chocolate, ela vai fazer festa, ela vai falar, aumentamos de 30 para 20 gramas de chocolate. Né? Então, é isso, mais ou menos aí, a questão da nova fala. Depois... Me permite uma colocação. Vocês já viram aquele filósofo, é um dos mais novos. Ele a origem dele, os pais, acho que são alemães, mas ele é francês, Wittgenstein. Ele fala, a linguagem é o limite do meu conhecimento.
Ah, eu já vi essa frase aí. Aham. Wittgenstein. O E é um dos Fernando mais Conrado. novos. É. Ele E fala a isso. origem dele, Aham. Wittgenstein, filósofo, É. é um dos mais novos. O limite da minha linguagem é o limite do meu pensar. Ele fala A isso. linguagem do limite Aham. do conhecimento. Aí pediu pra gente, uma vez nós desenvolvemos sobre isso. Vamos falar, nossa, é fácil escrever. Mas a hora que você vai escrever Exatamente. o conhecimento. É o limite do que eu falo, é o limite do que eu penso, o Pra limite do que eu falar, penso é o limite do expressar que eu sou. linguagem. Não, exatamente isso. Exatamente. Eu já vi uma outra pessoa falando sobre essa coisa aí. O Fernando Conrado fala isso. Na Pátria Educadora. Tá, depois a gente tem mais dois personagens aí importantes. A Júlia, essa Júlia é a namorada do Wilson. E ela também, ela é contra o governo, né? É até bacana como que eles descobrem isso, eles eram colegas de trabalho, não dá aqui pra ficar falando tudo, senão ficar aqui até meia-noite. E aí ela é a namorada dele e eles se encontram escondidos, porque tinha que se encontrar escondido pra se falar mal do governo, porque não tinha né, nenhuma liberdade. E aí eles vão para um hotel de um cara chamado Sr. Charrington. E esse Sr. Charrington, ele fala, ó, você pode ficar aqui no hotel, sempre que vocês quiserem se encontrar, podem se encontrar aqui, porque aqui a gente fez algum malabarismo muito doido e aqui a gente não tem a teletela. A gente conseguiu escapar e aqui é o único ponto, né, do país inteiro não tem a teletela. Então eles sempre se encontram nesse hotel, sempre. Né, que falam os encontros, as coisas que eles conversam e tal, os planos que eles tinham, né? Essa Júlia era mais ativista no sentido de, tipo, ela queria, vamos, né, matar o grande irmão e tal. E o Wilson, ele também era contra, mas ele não era ativista, né? Ele queria só ali conseguir sobreviver e ficar mais oculto e nem mencionar pra ninguém que ele era contra o governo. E aí tá, tem essa Júlia aí, beleza. E aí tem o O'Brien, que é o último personagem que eu vou comentar aqui. Esse O'Brien é camarada de serviço do outro. Camarada porque eles não usavam a palavra amiga, só camarada, né? Não era permitida a palavra amigo, porque a palavra amigo acaba expressando laços de carinho e isso não era permitido pessoas se apegarem, né? Era meramente, muito obrigada, meramente colega de trabalho, camarada. E aí esse camarada, ele um dia esbarra com o Wilson no corredor de serviço e fala assim, saiu um novo dicionário da nova fala e tal. Eu vi aquilo, você escreveu um artigo, tem 2 palavras que já estão obsoletas, você quer passar lá em casa para pegar o novo dicionário? Aí eu quero. Quando ele chega na casa desse O'Brien, o O'Brien era tipo um chefão, era um dos chefões assim, dessa firma lá, né? Ali no governo ali. E aí quando o Wilson chega, ele desliga a teletela. E aí o Wilson falou, mas dá pra desligar? Ele fala, não, só os chefes do partido conseguem desligar. Eu consigo desligar, né? As outras pessoas não conseguem. E aí eles começam a conversar. E ele falou assim, olha, eu percebi, né, que você parece que você é contra o governo, né? Aí o Wilson fica com medo, né? Estou, né? E aí ele fala, não, porque eu também sou, eu sou da cúpula do Goldstein. Goldstein é o cara que eu falei pra vocês que saiu, que escreveu o livro lá. Ele fala, inclusive, eu tenho o livro aqui, né? Eu quero que você leia e tal, e você vai abrir sua mente, porque lá ele fala tudo e tal. E ele pega e vai pra esse hotel escondido, lê o livro, e ele, nossa, cara, realmente, né? Muito pior do que eu pensei e tal, nesse livro fala tudo. E aí, uma das coisas aqui que até fala nesse o livro, e que também vale a pena dar uma olhada rápida, 213, calma aí. Tá. E ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e, portanto, em perigo, faz com que a transferência de todo o poder para uma pequena casta pareça a condição natural e inevitável de sobrevivência. Né? Ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e, portanto, em perigo, faz com que a transferência de todo o poder para uma pequena casta pareça condição natural e inevitável. Isso acontece, né? Então, as pessoas ficam com medo e aí elas depositam toda a sua confiança em alguém que parece que vai salvá-los, né? E aqui fala, né, que eles tinham que inventar coisas para fazer as pessoas terem medo, né? Então, eles inventam, né? Inventam bombas cada vez maiores, explosivas e mais poderosas, blindagem cada vez mais impenetrável, gases mortais,
venenos solúveis capazes de ser produzidos em tais quantidades para destruir a vegetação de continentes inteiros, raças de germes de doenças imunizadas contra todos os anticorpos possíveis, veículo que deve perfurar o solo como um submarino sob a água, avião independente de sua base. Outros exploram possibilidades ainda mais remotas de focar os raios do Sol através de lentes suspensas milhares de quilômetros de distância do espaço, ou produzir terremotos artificiais, maremotos, aproveitando o calor do centro da Terra. Isso aqui era o que os grandes do poder, né, eles ficavam estudando como fazer para justamente gerar o pânico na população. Então eles criavam coisas, né? Eles criavam coisas, eles conseguiam criar maremotos, criar terremotos, criar não sei o que, lentes para aumentar a penetração dos raios solares, raças de germes e doenças imunizadas contra todos os anticorpos e tal. E aí, beleza, né? Esses são os grandes males aí, né? E aí o que acontece? Ele tá lá, né? Então ele começa a perceber isso tudo, aquilo vai abrindo a mente dele e fala, caralho, né? O buraco é mais embaixo, né? Porque nesse livro conta, né? O Goldstein tinha essa noção, ele sabia, né? Muito provavelmente ele era alguém que foi um dos grandes do partido e conseguiu fugir, então ele sabia de tudo. Então no livro ele conta, né? Não, os caras inventam, né? Inventa terremoto, inventa guerra, inventa doença, inventa o raio que parta pra colocar medo na população, pro pessoal ser mais controlado, né? Tá, e aí depois ele tá lá, né, tal. Ele tá lá nesse hotel, lendo esse livro que o O'Brien tinha dado pra ele, então ele fala, caraca, né, tal. Fala pra Júlia, né, a namoradinha dele, agora a gente precisa fazer alguma coisa e tal. De repente, eles escutam uma voz dentro do quarto que eles estão. E essa voz era uma teletela escondida. E aí os caras falam, caralho, né? Tinha uma teletela desde o início, desde desse quarto de hotel aqui, né? E aí eles descobrem que o senhor Charrington, que é o dono do hotel, ele na verdade era um membro da Polícia do Pensamento. Polícia do Pensamento era uma polícia especializada em capturar, era a CIA daqui, capturada em ver quem era contra o governo do Grande Irmão. E aí ele é denunciado e aí eles são presos, tanto a Júlia quanto o Wilson são presos, né? E aí ele tá lá, ele é levado pro Ministério do Amor, lá ele vai ser torturado, ele ajuda. E ele chega lá e aí chega o torturador. E o torturador nada mais é do que o O'Brien, o cara que tinha chamado ele pra ir na casa dele e que deu o livro pra ele, que falou, eu também sou contra e tal, vou te dar o livro e tal, pra você abrir sua mente. Ele era um traidor. E aí ele pega e começa a torturar os dois separadamente, né? E aí a Júlia logo, ela entrega tudo, né? Ela fala, não, a gente é contra mesmo, não sei o que tem e tal. E o Wilson, ele fica muito resistente, extremamente resistente a se entregar. E o O'Brien começa a falar, cara, você é louco. Fala, não, cara, eu não sou louco. Não, você é louco. Com quem que a gente está em guerra? A gente está em guerra com a Eurásia. Mas a gente sempre esteve em guerra com a Eurásia. O Wilson fala, não, a gente estava em guerra contra a Oceania antes. Não, cara, você se esqueceu. A gente sempre esteve em guerra contra a Eurásia. Não, cara, eu lembro, a gente foi em guerra contra a Oceania. Eu mesmo cheguei a apagar os registros históricos. Não, cara, isso é coisa da sua cabeça. Ele vai falando, vai falando. E o Wilson não se deixa vencer, ele vai ficando, ele vai ficando. E vai passando os meses, ele vai ficando preso. Meses e meses e meses, ele vai emagrecendo e ele tá preso. E todo dia, uma sessão cara a cara com esse O'Brien. O O'Brien vai falando, vai falando, vai falando. Fala, não, cara, eu tenho certeza que é isso mesmo e tal. Não, tal. E aí, não, um pedaço aqui, rapidão, hoje tá acabando o livro. 289. Ah, e aí o que acontece? Chega uma hora da tortura que é interessante, que o O'Brien levanta 4 dedos e fala, quantos dedos tem aqui? E aí o Wilson fala, 4. Aí ele fala, e se o partido mandar você disser que é 5? Ele fala, vou continuar dizendo que é 4. Mas e se eu dizer que é 4? E se eu dizer que é 5? Eu vou continuar teimando que é 5 que é 4 até morrer. Mas e se você for torturado para falar que é 5? Eu vou continuar dizendo que é 4. E ele começa a colocar coisas elétricas para dar choque no cara. Ele começa a tomar choque, e ele vai falando, quantos dedos tem aqui? Ainda são 4. Ele aumenta a força da tortura. Quantos dedos tem aqui? 4.
Não, enquanto você não falar que é 5, né? E aí ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quantos dedos tem que ir? Por fim, o Wilson fala, é 5, caralho, né? E aí ele fala, não, mas você falou da boca pra fora só pra eu parar a sua tortura, eu preciso que você se convença que é 5. E aí ele fala, não, isso nunca vai acontecer, não sei o que tem e tal. E ele vai falando, então você tá dispensado, pode ir pra sua cela. No outro dia, vamos lá, vamos voltar, vamos ver se você entendeu. Quantos dedos tem aqui? E ele vai, não sei o que, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E aí, no final, ele fala, acabei de levantar os dedos da minha mão para você. São 5 dedos, você se lembra disso? Ele fala assim, O'Brien ergueu os dedos da mão esquerda com o polegar escondido. Há 5 dedos aqui, você vê 5 dedos? Ele fala assim, né? Então ele consegue, o O'Brien consegue, né? Representando isso, né? Que ele conseguiu mudar o pensamento do cara, né? O que é que ele fala? O próprio O'Brien explica para o Wilson o que era o sentido do negócio. Ele fala o seguinte, cara, a gente não vai fazer a mesma cagada que fizeram os romanos na época dos primeiros cristãos. Porque o que acontecia? Ele chegava para um cristão e falava assim, ó, o O'Brien explica isso para ele. Renega Jesus Cristo. O cristão falava, não vou renegar. Renega, senão eu vou te queimar. Não vou renegar. Renega, senão eu vou te queimar. Não pode queimar. E ele queimava. E o cara morria sem ter renegado Jesus Cristo. E o que acontecia? Todo mundo em volta estava vendo, se revoltava e fazia o quê? Virava cristão. Então, cada Marte que morria, surgiam 40 mil novos cristãos. Era uma máquina de fazer cristão os martírios. Porque o pessoal via, caraca, olha a fé daquela pessoa. Ela foi capaz de morrer queimada, né, por amor a Cristo. Cara, eu também quero conhecer esse Cristo aí. Então ele fala, a gente não vai fazer a mesma cagada que fez a Igreja Católica, que fez os romanos. Porque os romanos foi tentar acabar com os católicos, né, com os cristãos, e eles se multiplicaram os cristãos. Então aqui a gente não vai fazer isso. A gente, antes de matar, a gente tem que fazer a pessoa renegar. A gente não mata enquanto a pessoa não renega. Porque se ela morrer sem ter renegado, vai nascer um monte de gente sensibilizada e vai falar, poxa, eu também quero ser como esse cara aí, olha que cara corajoso, né? E aí ele faz essa comparação com o martírio, né? E aí o Wilson fala, não, você não vai conseguir mudar a minha cabeça, né? E ele fala, não, eu vou. E aí ele pega e vai indo, até que chega por fim, ele tem uma sala lá, no Ministério do Amor, lá, chamada Sala 101. Era a sala mais temida, ninguém sabia o que tinha lá dentro, mas sabia que todo mundo que entrava lá voltava, tipo, destruído, assim. E aí ele fala, cara, então você vai ter que ir pra Sala 101. Já fazia meses que ele estava na cadeia e ele não tinha ainda, né, renegado e tal. E ele fala assim, o que falta pra você... aí o O'Brien falou pra ele, sabe o que falta pra você? A última coisa que falta é você renegar a própria Júlia. E ele falou, não vou fazer isso, né? E aí ele fala assim, não, porque a hora que você renegar o amor da sua vida, a gente vai ter conseguido te converter, né, pro nosso partido. Né? Porque quando a gente consegue abalar o amor de uma pessoa, a gente de fato consegue destruir a pessoa, né? A gente tem que atacar o que ela mais ama. E aí ele leva para essa sala de tortura, e essa sala era assim, ali dentro tinha o que a pessoa mais tinha medo, né? Ali dentro, para cada pessoa era um castigo diferente, era o que a pessoa mais tinha medo. E esse Wilson, durante o livro, fala várias vezes, ele tinha pavor de rato, ele tinha muito medo de rato, muito medo. E aí eles fecham o cara, põem ele deitado assim, e põem uma gaiola cheia de ratazana, esse ratão grandão, e põem elas tão fechadas, né? E aí ele fala assim, olha, eu vou contar até 3, na hora que eu contar até 3 vou abrir a gaiola, e essas ratazanas, elas estão faz muito tempo sem comer, e elas vão comer o seu corpo, e a gente, né? E aí a hora que você quiser que a gente para, você fala que a gente para. E aí então ele tá lá deitado, né? E aí ele puxa a primeira manivela, abre a primeira porta, eram 2 portinhas, vem um tanto de rato assim, fica olhando pela gradinha, e aí quando ele tá com a mão na manivela para puxar, para abrir a segunda porta, para todas as ratazanas irem para cima dele, ele vira e fala assim, a Júlia que deveria estar aqui, porque foi ela que o tempo todo mais fez na minha cabeça, né? Contra o partido, ela que alimentou em mim o ódio contra o partido, era ela que deveria estar aqui, não eu. Na hora que ele fala isso, o O'Brien ri,
e fala, nossa, tá liberado, agora você tá solto, pode ir embora, né? Exato. Porque ele tinha traído justamente aquilo que ele mais amava, que era a Júlia, né? E ele conseguiu, o O'Brien conseguiu fazer ele renegar absolutamente tudo e por fim ele conseguiu renegar até a Júlia. Ele fala, não, você tá livre, pode ir embora. E ele sai destruído dali de dentro, ele é solto, ele pode ir pra casa dele, né? Ele senta num bar assim e aí ele tá totalmente desolado, assim, né? E aí ele senta num bar, começa a beber e tal, e aí ele tá voltando pra casa e ele topa com a Júlia na rua. E aí quando ele topa, ela vira o rosto, né? E aí ele chama ela, Júlia, né? E aí ela fala assim, eu não quero conversar com você, né? E ele fala, né, por quê? Aí ela fala assim, porque eu te traí, né? Eu, na hora do aperto, eu falei pra chamar você, né? E aí ele fala, não, mas eu também te traí, né? Porque na hora do aperto eu também falei que eu trocaria de lugar, né? Eu gostaria que você ficasse no meu lugar. E ela fala, não, então eu acho que não tem mais motivo absolutamente nenhum pra gente continuar junto. Ele fala, eu também acho. E aí eles vão embora, né? E aí o O'Brien tinha falado, né? Que a hora que o cara estivesse pronto, porque o martírio, na época dos católicos, era o quê? Eles pegavam a pessoa, né? E antes dela renegar Jesus, já matavam. E aí ele falou, não, aqui com a gente, assim, primeiro a gente espera ela renegar. Depois que ela renega, a gente mata, né? Então o Wilson já sabia que uma hora ou outra ele ia morrer, né? Ele tinha essa noção. Porque o Brian já tinha falado que a hora que ele renegasse, que ele estivesse pronto, ele ia morrer. E aí, então, ele já estava pronto para morrer, né? Porque ele já tinha renegado absolutamente tudo, ele encontrou com a Júlia, um olhou pro outro, eles viram, cara, não tem mais motivo nenhum pra gente ficar junto, porque, né, os dois traíram a confiança que tinham um no outro. E aí ele tá andando pra casa, e aí termina o livro, assim, triste, mas é o jeito que termina. Também quem queria ler, agora já dei spoiler, então não tem graça mais nenhuma dele. Ele tá andando e ele vê o cartaz do grande irmão. E aí, quando ele olha pro cartaz, ele fala aqui, né? Ele fitou o rosto enorme do cartaz lá do grande irmão. Ele fitou o rosto enorme. Levou 40 anos até que ele entendesse que tipo de sorriso estava escondido por trás do bigode escuro. Ó desentendimento cruel e desnecessário. Ó teimosia, exílio, alto imposto do peito amado. 2 lágrimas desceram pelos 2 lados de seu nariz. Mas tudo estava certo. A luta havia terminado. Ele vencera a batalha contra si mesmo. Ele amava o grande irmão. E aí ele termina, né? Ele tá andando, ele toma um tiro antes que fala, né? Cadê? Ele caminhava pelo corredor de azulejos brancos com a sensação de estar caminhando sob a luz do sol. E um guarda armado atrás dele. A tão esperada bala estava entrando em seu cérebro. É aí que fala, né? Ele fitou, o rosto enorme, não sei o quê, mas tudo estava certo, a luta havia terminado. Ele vencera a batalha contra si mesmo, ele amava o grande irmão. Né? Termina desse jeito o livro. É assim, embasbacante, né? A gente termina assim, em choque. E assim, o que a gente pode tirar desse livro, né? Primeiro, que quando a gente renega aquilo que a gente ama, a gente perde absolutamente tudo, né? Então, assim, a gente precisa ter coragem de defender as coisas que a gente defende, né? Por mais difícil que isso seja, a gente precisa ter essa coragem, por mais que a gente vai ser criticado, por mais que a gente vai ser zombado, a gente precisa ter essa coragem, né? Porque quando a gente se deixa levar, não tem mais motivo para continuar vivendo. Foi o que ele viu e falou para a Júlia e a Júlia falou para ele. Os dois chegaram nessa conclusão. E isso é uma coisa muito católica, porque o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2120, se não me engano, fala assim que Deus fala com a gente através da nossa consciência. E que a gente tem que ouvir a nossa consciência. E quando a gente não ouve a nossa consciência, a gente está renegando a Deus. Só que quando a gente renega a Deus, a gente está renegando a gente mesmo. E a gente vai acabar como esse Wilson aqui, que no final das contas ele conseguiu o que ele queria. Ele não foi atacado pela ratazana. Mas tipo, aquilo que parecia ser a vitória, não foi atacado pela ratazana, foi na verdade a grande destruição dele. Porque ele renegou aquilo que de fato ele mais amava, né? Então assim, isso é uma das coisas que a gente pode tirar desse livro. Né? Eu acho que a coisa mais importante de tudo é sobre isso, né? Sobre a gente saber ouvir a nossa consciência, por mais difícil que seja. E no campo político, isso também é muito forte, né? Isso é uma coisa que não dá pra gente negar, né?
A gente pode ser do partido que a gente quiser, a gente pode defender o político que a gente quiser, mas tem algumas coisas que quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que de fato acontece, né? Eu trouxe algumas coisas aqui, assim, interessantes que eu fui percebendo enquanto eu li esse livro, algumas coisas que eu fui me lembrando. Aqui eu tenho uma notícia, não tem notícia nenhuma. Aqui eu tenho uma notícia da Folha de São Paulo, de 2021 agora, que faz o quê? 4 semanas, 5 semanas. E aí, é muito interessante, eu vou falar onde que eu quero chegar com isso, que ele fala assim, uma matéria da Folha de São Paulo, todo mundo sabe que a Folha de São Paulo, ela é contra o atual governo, né? Independente de quem seja a favor ou contra, a Folha de São Paulo, ela é contra. E ela fala assim, economia dá mais sinais de despiora. Gente, isso aqui é uma coisa assim, é muito George Orwell, se a gente for parar para entender aonde eles querem chegar com isso, né? Porque o que acontece? A Folha de São Paulo é um jornal que ela é contra o atual governo. Tá. Ela tá ali para noticiar. Ela noticiou uma coisa. Só que ela noticiou uma coisa que para ela, Folha, que é contra o atual governo, era uma coisa ruim que ela tinha que noticiar. Daí você já vê que a nossa imprensa, tanto a direita quanto a esquerda, para os dois, elas não são imparciais. Imparciais? Sim. Elas não são imparciais. A galera que noticia a direita, ela só noticia para o bem da direita. A galera que noticia a esquerda, ela só noticia para o bem da esquerda. Né? A gente não tem aqui, não tem, gente. Não adianta falar que a gente tenha um jornal que seja totalmente imparcial. Não temos, né? E aqui, a gente, né, quando eu vi isso aqui, eu achei até graça, mas depois a gente vê, é um pouco preocupante isso. É no sentido de que é o seguinte, o que ele quis dizer nessa notícia? Que a economia melhorou. Só que ele não podia falar que a economia melhorou porque ele é contra o governo e ele não pode noticiar uma coisa que está sendo contra a pauta do jornal que ele defende. Então ele precisava, cara, não melhorou, não é uma palavra legal, vamos falar desse pior, que é uma palavra que não existe, né? É muito nova fala mesmo esse negócio, né? É você... Porque o pior continua na palavra, né? Porque o melhorar é muito forte. A economia cresceu, a economia desenvolveu, a economia, sei lá, qual palavra que ele usasse. A economia melhora 100%. Não ia ser legal, não ia ser bom. Agora, quando ele fala que a economia despiorou, o pior está lá dentro ainda. Então, eu consegui fazer a cabeça da população para não ver aquilo como uma coisa tão boa assim. Ó, não foi tão bom, ele só despiorou, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai analisar qualquer tipo de notícia. Isso tanto direita quanto esquerda. A gente tem essa noção de que a política, ela faz isso com a gente. Ela, muito levemente, ela tem esse poder de conseguir manipular o que a gente pensa. E essa é uma notícia extremamente manipuladora. Assim, de uma forma que a gente não pensa, né? Ah, cara, isso é uma palavrinha, né? Mas ela manipula, né? Manipula pela palavra que ele usou. Despiora. Bem nova fala, né? Uma outra coisa, uma coisa que eu tenho que entrar aqui. Outra coisa, gente, que está muito em alta aí, né? Que até os próprios esquerdistas riem disso, né? Até um menino conversou com a Erika esses dias, ele é da esquerda, e ele mesmo falou, isso aí é a esquerda passando vergonha, né? O menino falou que é sobre o pronome neutro, né? Então, assim, isso aí também é um tipo de nova fala, né? A gente vê isso aí, eu trouxe um vídeo que eu não sei se eu consigo pôr. Consigo pôr? Não sei dar play nisso. Não consigo, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou. Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar Eu já vou comentar aquele. sobre isso. Aquela e aquele vai virar aquele. Minha e meu vai ficar minha. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigas. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sue amigue veio aqui. Ele gosta muito de nossa amiga Júlia. Nomes Tem dificuldade de falar, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Isso aqui a gente pensa até que é sacanagem, mas isso aqui nas escolas já estão adotando isso aqui, né?
Colégio Porto Real no Rio de Janeiro já está usando o pronome neutro. E a gente fala assim, mas isso aí é homofobia. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com homofobia. Absolutamente nada. Primeiro, que isso é uma coisa que vai resolver a homofobia. Né? Não é por causa disso que a pessoa que não aceitava a homossexualidade, agora eu vou falar nili, e vou aceitar isso. Tá, primeiro ponto. Não. Segundo ponto, isso aí se a gente for analisar, a nossa língua veio do latim. E assim, já daí a gente já vê que não tem essa possibilidade de ter nada que seja neutro, né? É muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm o it, né? Eles têm o he, o she e o it, né? Que seria o neutro deles, né? A gente não tem isso. Na verdade, né? Até isso daria até uma aula inteira, mas a gente dá uma resumida aqui. Vou explicar o porquê que é errado, gramaticalmente falando, mas depois a gente explica no contexto político também por que isso é prejudicial. Se a gente for analisar gramaticalmente, isso é errado, porque no latim não existe o gênero masculino. Não existe. É tudo feminino. Né? Existe o ela. Existe o elas, mas não existe o eles quando é só homens. Por exemplo, se eu for falar aqui, no nosso contexto, eu vou falar assim, eu estava lá com eles. Mas aqui não tem só homem, tem mulher também. Mas não existe um pronome específico para os homens, não existe. As mulheres, elas têm um pronome só delas. Porque se eu falar assim, eu estava lá com elas, eu estava com as minhas amigas, todo mundo vai entender que eu estava com as mulheres. Agora, quando eu falo eu estava com os meus amigos, isso quer dizer que pode ter homem e pode ter mulher. Por quê? Porque no latim não existe o masculino. Existe o feminino. O masculino, ele já é o neutro. Na verdade, o masculino, ele é o neutro no latim. Como nossa língua é latina, então o masculino é o neutro. Então a gente já tem o neutro. O nosso neutro é o masculino, né? Não são as mulheres, tipo assim, as mulheres têm um pronome só delas, os homens é que não têm. Eles não têm pronome só deles, né? Eu estava lá conversando com aqueles dois, mas pode ter um homem e uma mulher, por exemplo, e continua sendo aqueles dois, né? Então isso gramaticalmente é errado por conta disso. Mas assim, tirando a parte da gramática, que só daí já é uma desconstrução de todo o latim, e isso gera um prejuízo gigantesco, porque isso... Imagina uma pessoa que foi criada na escola dessa, ler Machado de Assis. Por exemplo, ela não vai entender patavina. E aí, se ela quiser entender, vai ter que ter o quê? O tradutor do novo idioma. Muito nova fala isso, né? Vamos traduzir o livro. Eles falam isso no livro, eles traduziam os livros. Eles traduziam poemas para a nova fala, né? Então, tipo assim... Minha terra tem palmeiras... onde canta essa bié. Tipo assim, cara, você destrói toda a literatura, todos os poemas, música, tudo. Você destrói tudo. Então, primeiro, o prejuízo gramatical não tem nem que comentar. Isso não preciso nem comentar. Mas politicamente, socialmente, na verdade, isso é ruim também. Por quê? Porque você está o quê? Querendo ou não, você está diminuindo, sim, a capacidade de pensar das pessoas. Porque você está diminuindo. Porque eu tenho amigo e eu tenho amiga, mas agora eu tenho amiga. Eu estou cortando pela metade o número de vocabulário. Entende? Eu não sei se vocês conseguem perceber o prejuízo que isso é para o próprio imaginário da pessoa. O prejuízo que isso é porque isso diminui pela metade o número de palavras que nós temos. Porque eu não vou ter mais garota e garota, eu vou ter garote. Eu não vou ter mais meu e minha, eu vou ter minha. Né? Então, assim, isso é uma coisa que vai empobrecendo o vocabulário. E tudo que empobrece o vocabulário é prejudicial para o nosso imaginário. Absolutamente tudo. Cortou o vocabulário, está sendo prejudicial. Porque quanto menos palavras, menor vai ser a nossa gama ali de pensamento. Isso vai reduzindo, e quanto mais reduzido o nosso vocabulário, mais fácil é o controle social. Né? Então, vocês precisam ter essa noção de que isso nada tem a ver com gênero, absolutamente nada a ver. Nada a ver. Né? Isso é prejudicial porque reduz a quantidade de palavras, reduzindo a quantidade de palavras, reduz o nosso vocabulário, reduzindo o vocabulário, reduz o imaginário, reduzindo o imaginário, isso reduz a nossa capacidade de pensar. Reduzindo a nossa capacidade de pensar, nós nos tornamos mais imbecis do que já somos. Somos imbecis. Seremos mais ainda se isso acontecer. Certo? Aí piorou, não despiorou. Aí, isso. Não despiorou. Não despiorará se acontecer. Aí piorará. Uma outra coisa. Sobre essa questão da impessoa. Gente, isso é um outro fato
né? Não vou aqui discutir gosto político, partido com ninguém, mas isso é um fato que, eu não sei se vocês sabem, né? Que no Esqueceram de Mim, todo mundo já assistiu Esqueceram de Mim, né? Tem essa cena que fatídica, que eu não sei se vocês já repararam nessa cena, eu acho que ninguém nunca reparou, que o Trump aparece no filme Esqueceram de Mim. Vocês sabem disso? Ou não? Sabem disso? Tem uma cena aqui, ó, que, tipo, nada a ver o cara aparecer, mas era porque o hotel era dele. É ainda dele, não sei se ainda é ou era, né? Nessa cena aqui, Esqueceram de Mim, o moleque lá, o Macaulay Culkin, né? Ele tá entrando no hotel, que é do Trump, eu não sei se ainda é, né? Na época do filme era. E aí o Trump tem participação de 33 segundos no filme, assim, né? Ele perde uma informação e é o Trump que responde, né? Essa cena. Esse aí. Nunca repararam? Vocês já repararam disso? Menos de 33 segundos. Menos de 30. Esse vídeo inteiro durou 38 segundos, né? E aí uma coisa assim que a gente observa, tá, beleza, o cara tá no filme, não gosto do cara, beleza, eu dei o cara, show de bola, beleza, tranquilo. Mas o cara tá no filme. Você gosta do cara não, o cara tá no filme. Aí, uma coisa interessante, gente, eles estão fazendo um movimento para retirar essa cena. Não, para, tipo assim, eu vi a cena pronta, né? A cena pronta que eles vão assistir. É tipo assim, ele entra direto e não pede informação. Eles conseguiram arrancar o Trump dessa cena, né? É uma coisa assim, tá, aí você pensa, não, isso é uma bobagem, nada a ver, tipo... Não, de fato, é uma questão política. É política ali, Biden, Trump, tá, e tranquilo. Gente, isso é... Vocês precisam entender que divergência política, isso é tranquilo. Ah, eu não gosto do Trump. Ah, eu não gosto do Biden. Isso é tranquilo, legal. Você não gosta? Oh, show de bola. Tranquilo. O problema é o que está por trás disso. O que está por trás disso é que, né, eles estão fazendo essa reconstrução, retirar esse cara dessa cena. O próprio Macaulay Culkin, que é um molequinho, que hoje é um homem grande, né, ele entrou com esse pedido aqui, né. Macaulay Culkin também quer apagar Donald Trump de Esqueceram de Mim, né? Gente, é assim, é engraçado isso, né? E chega a ser engraçado porque é o tal do em pessoa. Porque se a gente for parar pra pensar, é muito isso, cara. É o em pessoa. O que foi o em pessoa do George Orwell, né? Era, tipo, apagar a pessoa de todos os registros históricos, como se ela nunca tivesse existido. Então, tipo assim, tá, beleza. Não existiu. Ele não existiu, tipo assim, o cara nunca existiu, entendeu? É você ir aos poucos, eliminando todas as participações dele ali, de forma que, tipo, o cara não existe mesmo, entendeu? Não, essa cena de filme nunca teve Trump, nunca teve Nunca. Entendeu? Tipo assim, cara, e assim, cara, você gosta do Biden, beleza? Não tem problema, tá o Trump na raia do filme Esqueceram de Mim, entendeu? Tipo, isso não vai te fazer uma pessoa menos. Qual que é o partido do Biden? Esqueci? Democrata? Democratas? Republicano do Trump, né? Democrata do Biden. Cara, você não vai ser menos democrata se você, tipo, assistir Esqueceram de Mim 2, né? Tipo assim, é muito além de divergência política, entende? A divergência política, ela é boa que aconteça, é bom que tenha divergência política. Só que o problema é o que fazem com a divergência política, entendeu? Eles chegam num ponto assim que se torna perigoso de fato. Porque os caras quererem apagar ele da história é algo de fato preocupante, que até quem gosta do Biden tem que se preocupar com o negócio dele. Porque aí é o seguinte, quem não gosta do Biden vai querer apagar o Biden da história. Então assim, às vezes você fica assim, nossa, mas eu sou Biden, graças a Deus que eles vão tirar esse cara do filme. Mas entendeu? Não é isso, entendeu? É o fato de estarem fazendo, não é a pessoa. É o que eles estão fazendo, entende? Isso é muito perigoso, né? Então, isso é uma das coisas também do filme, né? Aí, e que faz relação. É porque eu fui lendo esse livro e eu fui fazendo essas analogias. Cara, em pessoa, nova fala e tal. E por fim, pra eu fechar, aquela sonha. Muito tarde, né? Um último coisa e o mais polêmico de todos que eu vou falar. Muito polêmico, mas tem que ser falado, né? Que é a questão do passaporte sanitário. Gente, o que é isso, né? Passaporte sanitário, para quem não tá sabendo. Hoje é na Austrália, por exemplo, é um aplicativo que você tem no celular. Hoje isso. Tem lá um QR Code, você entra no lugar, tem as fotinhas aqui, cadê? Esse aqui, ó. Você tem um aplicativo,
Você entra no mercado, por exemplo, na farmácia, na açougue, o raio coberto lá, você entra, aponta o seu QR Code, eles vão te identificar e vai ver se você foi vacinado contra o Covid ou não. Você pode entrar ou não no mercado, farmácia, açougue e tal. E aí tem ali o horário de check-in e o horário de check-out ali, ó. Check-in, o cara entrou 31 de agosto, meio-dia e 6, ele ficou até 31 de agosto, meio-dia e 7, né? Aí a gente vê isso aqui e a gente fala assim, né? Ah, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é ótimo, né? Porque isso aqui garante que toda a população esteja vacinada, toda a população esteja segura do Covid-19 e tal. Gente, a gente precisa entender que isso não tem nada a ver com vacina. Nada a ver com vacina, né? Isso aqui é o primeiro passo. Nada a ver, gente. Isso aqui tem nada a ver com vacina, entendeu? Não é sobre vacina isso aqui. É sobre isso aqui, é sobre aquela última imagem. É sobre o controle total da hora que você chega e da hora que você sai em todos os lugares. É sobre isso que a gente precisa pensar, né? É esse controle que a Teletela tem aqui no George Orwell. É esse controle total da vida da pessoa e que hoje é a vacina, mas ninguém sabe o que vai ser amanhã, esse passaporte. Porque é um aplicativo que você tem no celular. Hoje é a vacina, isso é tranquilo, porque tá todo mundo vacinado, graças a Deus. Hoje. Mas você não sabe o que vai ser depois, o que eles vão adicionar nisso. Ah, não, mas agora a gente vai adicionar o seguinte, ó, a gente tá olhando aqui, né, você passa lá no aplicativo, ó, não, tá com o IPTU atrasado. Você não vai poder, sei lá, fazer essa compra aqui do não sei o que tem. Não, olha aqui, ó, você tá com a multa de trânsito aqui. Cara, a gente não tem noção das maluquices que eles podem enfiar nisso. A gente não tem noção. Então, isso é uma coisa que a gente precisa abrir o olho para isso. E principalmente quem é vacinado. Quem é vacinado é que tem que pensar. Porque você é vacinado, a hora que você entrar vai ter um check-in e um check-out. De todos os lugares que você for. É isso que você quer? Você quer esse controle total aqui? Eu fiz check-in e check-out no mercado. Eu fiz check-in e check-out no açougue. Eu fiz check-in e check-out na, sei lá, na onde? Na loja, na padaria. Esse controle, o seu histórico, de onde você foi em todos os lugares, o horário que você entrou, o horário que você saiu, você gostaria que o governo tivesse isso na mão? Eu não gostaria. Né? Vocês entendem que isso não tem absolutamente nada a ver com vacina? Nada a ver. Pelo contrário, quem tomou a vacina é que tem que estar preocupado com isso. E não quem não tomou. Quem não tomou, nem vai entrar no mercado. Mas quem tomou, tem que se preocupar com isso. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Isso é real. Isso é real e isso já está acontecendo. Isso aqui é real, essas imagens todas. Isso aqui é o aplicativo da Austrália, né? Mas a gente sabe que isso já chegou no Brasil. O Rio de Janeiro já adotou isso aqui a partir de 1º de setembro. O pessoal entrou com mandado de segurança. E aí o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, falou que a população ainda não estava preparada para todo mundo baixar esse aplicativo, porque é um aplicativo que tem que ter no Rio. Eu não sei se é o mesmo da Austrália, mas é um aplicativo que tem que ter. E aí ele pegou e ele prorrogou isso para o dia 15, né? E aí ele fez uma publicação até muito... isso aqui é um outro vídeo, depois eu mostro, isso aqui. A publicação do Eduardo Paes, o decreto dele, ele falou: nosso objetivo é criar um ambiente difícil para aqueles que não querem se vacinar, que acham que vão se proteger sem a aplicação do imunizante e terão uma vida normal. Não terão. Vão ter dificuldades na hora de ter uma cirurgia eletiva, um programa de transferência de renda, estarão impossibilitados de terem lazer e trabalho sem se vacinar, disse o prefeito Eduardo Paes durante a divulgação do 34º boletim, do Raio Coberto. Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de comentário aqui, é um comentário que tem que preocupar a todos. Preocupar a todos, né? Porque isso aqui, ele tá voltando, né? Lá nos Estados Unidos, 1800 não sei quanto lá. Exatamente isso aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? Apartheid nos Estados Unidos. Quem sabe o que era o apartheid nos Estados Unidos? Tinha o banheiro pro branco, o banheiro pro negro, a escada pro branco, a escada pro negro, o clube pro negro, o clube pro negro, né? O bairro do branco, o bairro do negro. Eu já vi
foto eu não achei, eu ia trazer, mas eu não achei. E que numa igreja católica, já está. Esses bancos é só para quem é vacinado, esses bancos é para quem não é. Já está isso, já aconteceu. Aqui no Brasil tem uma igreja, não vou saber qual cidade que é, mas já está. Eles reservaram eles repartiram a igreja em duas partes. Vacinado e não vacinado. Do lado direito senta quem é vacinado, do lado esquerdo senta quem não é vacinado, né? Isso aqui é algo que tem que nos preocupar, né? Esse tipo de postura, né? Esse tipo de apartheid, esse tipo de segregação que já está acontecendo e principalmente essa questão do passaporte sanitário, né? Porque a gente não sabe, porque se a gente permitir isso agora, porque hoje a gente fala assim, cara, mas isso é para nossa segurança, óbvio, né? Por exemplo, a Silvaninha fala assim, por exemplo, aqui não pode entrar quem não for vacinado, a gente vai ficar feliz, a gente vai, opa, claro. Então aqui a gente está seguro, né? A gente sabe que está todo mundo vacinado, beleza, coisa muito boa, estamos seguros aqui, né? Isso é muito bom. Só que o problema é o seguinte, né? A gente não sabe, se a gente permite que ela faz isso com a gente não sabe quais outras requisitos ela vai pôr pra gente chegar aqui. Não, a Thaís aqui, né? Fiquei sabendo aqui que ela tá, né? Fez tal coisa, não vai entrar. E vai indo, né? Então isso é uma coisa que, se a gente permitir a primeira, depois a gente não segura mais. Isso é um fato, a gente não segura mais isso, né? Se a gente permitir isso agora, a gente não segura mais. Isso aconteceu, esse negócio de passaporte sanitário aconteceu uma única vez, né, na história da humanidade, que foi Stalin que fez isso na União Soviética, que tinha um passaporte numa época que teve uma epidemia lá, não lembro qual. Foi a única vez na história do mundo que aconteceu isso, foi Stalin que fez. E eu acho que ninguém aqui tem uma boa referência do que foi Stalin, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que nos preocupar, né? Esse tipo de atitude desse jeito, né? E aí, até o vídeo aqui que eu ia pôr, era lá da Austrália, né? A polícia entrando para vacinar as crianças, não sei se vocês viram isso. Cadê? Na Austrália. Isso é um vídeo real, né? Uma filmagem lá. A polícia chega e pega as crianças para se vacinar, aquelas que ainda não foram vacinadas e que os pais não vacinaram elas. É um vídeo curtinho, isso é real, isso, né? Então, assim, isso é o início, daqui a pouco eu falo disso. Isso é o início aí da era George Orwell, né? Então, eu vi aquela frase do Trump que ele ficava falando lá, Make America Great Again lá. Eu vi uma frase, fazendo paráfrase, que era Make Orwell Fiction Again. Faça de Orwell uma ficção novamente, né? Porque, infelizmente, já está deixando de ser ficção. O cara fez um livro totalmente ficcional, que era para ser uma zoeira ali, né? E a gente vê muitos pontos desse livro aqui que batem com coisas assim que estão acontecendo, né? E a gente precisa, sim, ter esse olhar atento às coisas que acontecem. A gente precisa, sim, se preocupar com isso. Aí você fala assim, cara, mas isso não tem absolutamente nada a ver, a gente está aqui num grupo católico, né? Nada a ver isso, que isso tem a ver com a igreja, porque isso é uma coisa que pode nos prejudicar, nós que somos católicos, na questão até do sacramento, né? Não, a gente só vai receber comunhão quem for vacinado, só vai receber comunhão, quem não está vacinado não vai poder receber comunhão. Isso é uma coisa que nós, né, não podemos permitir que chegue a esse ponto. Independente se a gente... Não é assim, não, mas eu estou vacinado, eu vou lá e comungo. Você não foi, azar, vai ficar sem comungar. Né? A gente não pode, de forma alguma, ter esse pensamento, né? Eu estou vacinado, eu posso entrar no mercado, posso entrar na farmácia, estou nem aí para quem não foi, né? Mas a gente precisa ter essa noção do que está se instaurando, né? E pensando nisso, né? Até que eu gostaria de justificar lá no grupo nosso de WhatsApp que colocaram a foto, né? Da gente lá na Câmara, né? E no Estado de Direito. Nós fomos conversar sobre esse assunto, nós fomos essa semana passada aqui. Fomos eu, minha mãe e o Lucas, nós fomos na Câmara e a gente foi conversar sobre isso, né? Sobre o perigo, né, de se instaurar esse tipo de passaporte e o quanto que isso seria segregacionista, seria um novo apartheid, né?
muitas pessoas não iam poder, os próprios mendigos, assim, moradores de rua, iam ser totalmente, né? Porque tem muito mendigo aí que não foi vacinado, né? Nossa, maioria. Muita maioria, não. Então, isso é uma coisa assim que né, fere mortalmente assim, o direito de vir dessas pessoas que, né, nem estão sabendo, né? Tem gente que nem morador de rua não. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Eles não têm o raciocínio, eles não têm a razão do porquê que é necessário vacinar, porque nós vivemos em coletividade, o perigo disso aí. Então, o morador de rua não tem, ele é como se não existisse. Uhum. Ele passa, tá nem a morador de rua. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente pode achar assim, é segurança, isso é para segurança, né? E o negócio vai chegando num ponto que depois a gente não vai conseguir mais voltar, né? Se a gente permite isso agora, depois a gente não consegue mais retroceder, né? Depois eles vão acrescentando outros requisitos para você entrar no mercado, para você fazer um financiamento, para você comprar alguma coisa, e depois a gente não consegue mais voltar nisso, né? Então, a gente esteve na Câmara para conversar sobre isso, explicamos essa situação, fizemos um ofício pedindo, né, nessa intenção aí, e, né, foi isso. Queria, então, justificar aí o que foi a nossa ida, né, que postaram as fotos lá na Câmara, e o pessoal às vezes não entendeu o que a gente foi fazer lá, né? A gente foi justamente para conversar sobre isso, né, sobre se eles pretendem ou não instituir esse passaporte aqui em Paraíso, porque nós estamos vivendo em estado de sítio, né? Então isso descentraliza o poder para os prefeitos. Então são os prefeitos que determinam se isso vai ter ou não. Lá no Rio de Janeiro vai ter, lá onde tem aquele aeroporto lá, Guarulhos, já instituiu. Então isso é uma coisa descentralizada, é o prefeito que decide, né? Então a gente faz a nossa parte aqui na nossa cidade também para não permitir, né, que volte ali o apartheid ali, né? Como mas foi é a favor do controle. Oi? Do controle daqueles. Exatamente, né? Esse é o problema. A gente nem entrou no mérito de vacina, a gente nem falou sobre vacina. Exatamente. Né? Não tem nem o que falar. A gente entrou no mérito depois das outras informações. Exatamente. Que é a perigosa. Não, o que eu queria falar, isso que você já falou, que no Congresso isso já foi barrado, mas aí agora são os prefeitos que estão decidindo isso. Por isso que a gente já antecipou antes que o prefeito, então a gente já foi chegar mostrar onde porque se o prefeito chegar. institui, depois é muito difícil de voltar. Então a gente quis ir antes para já conversar sobre essa situação, né? Falou, o controle é uma coisa, agora a submissão, você está a tela é outra. Você ser vacinado é uma coisa. Agora, você precisar de um QR Code, você entrar dentro do mercado com check-in, check-out, do horário, absolutamente todos os lugares que você da sua for. vida, você é monitorado. É a teletela do Bergor, exatamente isso. Esse é o... Inclusive na Austrália, que já está acontecendo isso, você tem que dar satisfação de onde você vai. Se, então, suponhamos, eu vou no mercado, mas no meio do caminho eu lembro, nossa, eu tenho que passar no açougue. E você vai em outro lugar, e não naquele que você disse que Você ia, não pode entrar. Você leva uma multa. multa. É porque Multa. assim, lá na Austrália você tem que quando você sai de casa, você já tem que registrar onde você vai. Nossa. Então, se você desvia da rota, você já leva multa. Não, mas você falou que você ia lá pra Silvana, porque você foi em tal lugar. Então, Lá assim, já está assim. Já está assim. Mas que controle. Não, isso pra todo mundo. Isso não é só falar, isso é pros não vacinados. Não, pra quem você vacinado, tem que fazer o check-in e check-out quando vai entrar nos lugares. Esse é o grande perigo, né? Esse é o George Orwell aí dos nossos tempos, né? Hã? Pensa os vovozinhos assim, encontram fulano na rua, nossa, mas você não foi em tal lugar? Nossa, é mesmo, eu encontrei fulano de tal. Então. Eu, coitado de mim, porque eu sou aquela pessoa assim que tem que ir pra um lugar, eu sempre esqueço onde eu tenho que ir. Eu ia levar multa todo dia lá. Eu já tava. Eu sou aquela que eu falo assim, eu vou em tal lugar, eu nunca vou, porque eu sempre esqueço que eu tava aqui naquele lugar. Um negócio assim meio fora de base mesmo, né, meu povo? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Fiquem com Deus.